Vamos comentar sobre a diferença entre intervalo de confiança e intervalo de referência. Então, o intervalo de confiança de 95%, ele é diferente de um intervalo de referência, que é um intervalo normativo de 95%. Então, como é que é essa diferença? Veja, o intervalo de confiança de 95%, ele é calculado pegando a média, menos 2 vezes o erro padrão para calcular o limite inferior dele, e no limite superior eu tenho a média mais 2 vezes o erro padrão. Ou a rigor é 1,96 aqui, mas 2 está bom para a gente. Já o intervalo de referência, que é normativo, de 95%, ele é a média menos 2 vezes o desvio padrão para o seu limite inferior e a média mais 2 vezes o desvio padrão para o limite superior. Como é que isso funciona? Por quê? Porque o intervalo de confiança de 95%, ele é essencialmente uma medida inferencial, ou seja, ela é usada, por exemplo, para comparar médias de amostras. Então, o meu objetivo é inferir em relação à população de origem. Né? Então, em relação à população de origem, qual é a estimativa de erro amostral dessa minha média? E aí, para isso, eu preciso comparar a média com a distribuição das médias. Eu também posso usar isso para comparar as médias de amostras diferentes. Então, aqui eu estou fazendo uma inferência em relação às populações de onde as minhas médias amostrais vieram. Já o intervalo de referência, ele é um intervalo normativo. O objetivo dele não é comparar a estatística, quer dizer, a média que eu encontrei na minha amostra enquanto uma estatística, em relação à população. Então, o objetivo dele não é avaliar a margem de erro da minha amostra em relação à população. O objetivo do intervalo de referência, que é calculado diferente, com o desvio padrão, ele tem como objetivo comparar um indivíduo daquela minha amostra ou daquela população em relação à média da amostra ou da população. Então, por exemplo, aqui nesse gráfico eu tenho um parâmetro populacional, que na verdade foi obtido naturalmente de uma amostra. Tá? Então foi uma amostra representativa de milhares de crianças e com base nela se construiu uma distribuição estatística do que era o desvio padrão naquela população, numa população. Então se estima que quando eu tenho essa curva de crescimento de crianças de 5 anos em Z-scores, eu tenho que a média da população estaria em verde. Ou da minha amostra, no caso, tá? Tanto faz. E quando eu pego um indivíduo que pertence a essa amostra ou a essa população, eu avalio o quanto que ele está distante dessa minha média, em termos de desvio padrão ou de percentis. Então eu consigo dizer que uma criança de 5 anos que esteja com 1 metro de altura é uma criança que está abaixo de 2 desvios padrão da média. Ou seja, abaixo dos desvios padrão da média quer dizer que ela está abaixo do percentil 2,5. Então ela está num grupo onde tem abaixo de menos desvios padrão, de menos 2 desvios padrão para baixo, eu tenho 2,5% dessa população. Então aqui eu quero um intervalo de referência. E por isso o que eu uso é o desvio padrão. Porque eu estou comparando um indivíduo em relação à média da minha população. E aí eu uso o desvio padrão. Agora, quando eu tenho um outro exemplo em que eu quero comparar, por exemplo, o peso ao nascer de filhos de mães fumantes e mães não fumantes, eu vou usar o erro padrão intervalo de confiança. Porque eu quero comparar a distribuição das médias. Então, se eu quero saber se isso daqui vem de outra população, isso aqui vem de outra população, por quê? Porque eles representam
amostras de populações de mães fumantes e de populações de mães não fumantes. Eu quero comparar se a dispersão dessas médias é diferente. Por quê? Porque o que me interessa aqui é, a pergunta que eu quero responder não é a distância de um indivíduo em relação à média dessa amostra, dessa população. Minha pergunta é, a distribuição das médias dessa população é diferente da dessa? E eu faço isso comparando a média dessa população de peso ao nascer dessa população de crianças é diferente da média dessa população? Então, para comparar médias, seja entre duas populações, desculpa, entre duas amostras, seja comparar a média de uma amostra com a média da população de onde ela vem, eu preciso do erro padrão, porque o erro padrão me dá uma ideia de margem de erro. Isso daqui de cima não é ideia de margem de erro da minha amostra. Isso aqui é uma medida da variação das pessoas na minha população. Aqui, eu estou interessado em margem de erro. Se eu quero avaliar a margem de erro da minha estatística, nesse caso é a média, eu vou usar erro padrão e não o desvio padrão. Então, basicamente, quando eu descrevo, né, por exemplo, quando eu faço análise descritiva do resultado do meu estudo, eu vou usar a média e o desvio padrão. Quando eu for analisar se a minha medida, se a média de resultado do meu estudo para a minha variável de interesse, ela é diferente de zero num teste de hipótese, ou vou construir um intervalo de confiança dela, todo o intervalo de confiança é calculado usando o erro padrão, porque ele é uma medida inferencial. E ela é usada para avaliar essa estimativa de erro aleatório. Tá? Então, por quê? Porque ele está medindo o meu erro amostral. E aí, por isso, eu uso o erro padrão. E eu sei que isso tudo é extremamente confuso. E se vocês sentem confusão com isso, vocês são pessoas normais, tá? E eu espero que na discussão síncrona a gente consiga esclarecer qualquer dúvida remanescente. Muito obrigado.